Eu, quando estava sedado e eu estava fora do meu corpo estava morrendo. Eu tive 2 choques sépticos, 3 na verdade, e no último os médicos falaram que eu não sobreviveria. E deram horas de vida e falaram que eu não passaria daquele final de semana, porque eu tive choque séptico no amanhecer de um Shabbat. E aí eles falaram, olha, de hoje para amanhã ele morre. Aí os médicos falaram que eu não sobreviveria. Então no início de um Shabbat eu tive meu último choque séptico. Eles falaram, não passa das próximas 24 horas. Vai morrer, não tem mais o que fazer, né? Acabou. Porque eles já tinham feito de tudo. Ali era o fim. É o fim do Vale da Sombra da Morte. Só que agora eu tenho uma percepção do ambiente onde eu estou. Agora tem uma luz, né, que vem de fora. Então eu estou dentro de uma grande caverna, uma grande gruta, né? Então o vale ali, na verdade, para mim, ele era uma caverna, uma gruta. E lá fora tem luz. Então a luz que entra me dá agora condição de olhar ao redor muito, muito, muito grande. Então eu já estou vendo aquele ambiente. E lá fora, onde tem a luz, bem mais adiante um pouco, tem uma fonte de luz muito forte. E eu sei que aquela fonte de luz lá é uma outra estação. Eu desci na última estação do Vale da Sombra da Morte. E ali era a entrada, a estação da entrada na eternidade. Mas aí eu olho lá e eu quero ir, porque eu sei que é eternidade. Eu me preparo para a eternidade, eu tenho um lema, viva todos os dias por causa daquele dia. Eu vou chegar, né? E eu falei, chegou para mim, eu posso ir. Só que, ao mesmo tempo, foi me dada a convicção de que eu podia voltar. A escolha era minha. Se eu vou ou se eu volto, eu podia tomar essa decisão. Foi só uma convicção, não teve uma proposta. Não teve. Mas eu sabia que eu podia escolher. Tanto de ir como eu tinha a escolha de retornar. E aí, eu, assim, obediente que sou, pergunto a Deus, Senhor, o que o Senhor quer? E Deus não responde. E eu estou perguntando, e eu sei que Deus está ali comigo, e eu sinto a presença de Deus, e eu pergunto, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu vá ou o Senhor quer que eu volte? E eu sabia que Deus me aprovava tanto de ir como de voltar. Deus não ia dizer que eu tomei a decisão errada. Ele me abençoaria tanto para ir como me abençoaria para voltar. É como assim, eu estou perguntando para Deus o que o Senhor quer, e Ele estivesse querendo saber o que você quer. E aí eu quero ir. Eu só precisava atravessar o vale para a minha margem esquerda e depois seguir linha reta, meia jornada, eu chegaria lá na estação da eternidade. Então eu quero ir, e na hora que eu já estou praticamente decidido a prosseguir, né, atravessar o vale e seguir em frente, aí uma voz que não foi a voz de Deus, como uma voz que viesse da terra, né, viesse do mundo natural, que eu não tenho noção do que está acontecendo no mundo natural, diz assim, mas tem muita gente orando por você. E aí quando essa voz fala assim, mas tem muita gente orando por você, aí eu paro, eu não tenho ideia do que está acontecendo no mundo real. Eu sei que vocês estavam orando e tinha gente no mundo inteiro orando. Eu fiquei sabendo de gente orando... No alvo tinha mais de... Então, fiquei sabendo assim, de gente orando em todos os lugares, até em Dubai, em vários lugares, na Coreia, na Nova Zelândia... em países no Quênia. Aí aquela voz, quando ela fala assim, mas tem muita gente orando por você, eu não sei o que está acontecendo no mundo natural. Eu paro e faço uma reflexão. Eu quero ir. Daí eu falo assim, mas é justo o que eles estão pedindo? Porque eu quero ir e eles estão pedindo para eu voltar. É justo? Eu me preparei para ir, chegou minha hora de ir, e inclusive era festa de trombetas, porque era Rosh Hashanah. O dia que eu tive o choque séptico, que me desenganaram, foi exatamente em Rosh Hashanah, né, no toque da trombeta. Falei, acho que chamou a trombeta, tá me chamando agora, eu tô indo, né? E aí, assim, eu quero ir e falo assim, mas é justo o que eles estão pedindo? Faça um silêncio. E daí eu dei um grito, bispo. Falei, eu decido concordar com as orações. E quando eu decidi concordar com as orações, é como se eu tivesse virado as costas para aquele cenário e ele sumiu, apagou, depois a minha realidade já é... Aí que ficou ruim, porque daí eu voltei para o corpo. Mas aí, voltando, no período que eu estava inconsciente, né, que eu estava lá arrebatado, estava no mundo do espírito, então Deus me deu revelações. Ele estava falando comigo e me mostrando coisas que haveriam de acontecer. Quando ele fala sobre Israel, fala que é o centro, e que Jerusalém poderia ter 2 milhões de habitantes na volta de Jesus. Deus me coloca em Jerusalém. Primeiro ele está falando comigo a respeito disso. Ele me põe em Jerusalém, eu estou em 2 avenidas que se cruzam, não era um lugar histórico, não estava na Cidade Velha, um lugar que eu conheça, que eu me recorde, eu já viajei bastante para Israel,
mas não era um lugar para mim conhecido. Então eu estou observando, estou olhando assim aquele movimento, a cidade está em paz, com muita atividade, né? As famílias, atividade econômica, correria, os carros passando, e daí de repente Deus me eleva, assim, como se estivesse sendo arrebatado mesmo, né? E está tudo bem. Quando eu estou sendo arrebatado, ali Jerusalém, Israel está em paz. E aí eu começo a olhar Jerusalém do alto, a cidade fica dourada, como são as pedras de Jerusalém, pôr do sol, a cidade fica maravilhosa, linda. Então eu vejo aquele cenário da cidade dourada. E aí Deus me leva mais alto ainda. E quando Ele me leva mais alto, daí eu vejo o mapa de Israel. E quando eu estou olhando para o mapa de Israel, Deus fala assim para mim: eu vou te mostrar o último sinal que vai anteceder a volta de Jesus. Uau! E daí, quando eu estou olhando para Israel, aí começam assim, os tanques das forças de defesa de Israel começam a voltar das fronteiras. E Deus, interessante que Ele me mostra, porque agora voltando no assunto lá que você falou do Egito, né, que a China está investindo no Egito e tal. Aí eu vejo assim, é como peças de Lego. E cada peça de Lego representava uma coluna de tanques, vários tanques de guerra, que eles estão retrocedendo, e eu ouvi o barulho, eu vi aquelas peças, né, como de Lego, colunas de tanque voltando. Ouvindo o barulho dos tanques, eles, como se eles estivessem voltando de ré das fronteiras para proteger Jerusalém, porque o ataque é contra Jerusalém. Lembra que as nações se acamparam lá em Armagedon, ao norte de Jerusalém. E eu estou vendo os tanques voltando do sul, porque o norte já caiu. Ali já não tem mais nada, né? Já foi. Agora, Israel hoje tem tratado de paz com o Egito e com a Jordânia, que estão no sul. Mas vai cair também, né? Os tratados de paz vão cair. Assim como o tratado de paz que o anticristo vai celebrar com muitos, né, por 7 anos, ele vai cair. Vai ser... Lembrando que a China é representada por um dragão, né? Exatamente. E a Rússia pelo urso, né? Sim. Exatamente. Então, todos são símbolos proféticos, né? Eu falo assim, eu gosto da escatologia, mas eu gosto mais de entender o cenário do que entender os símbolos. Eu acho esse negócio... A alegoria, para mim, é uma coisa que eu preciso aprender, preciso entender mais, porque eu acredito assim, tudo que está na Bíblia tem que ter feito algum sentido para os seus autores. Então, eu preciso estudar mais para entender qual o significado disso, desses símbolos dentro da cultura judaica de 2000 anos atrás, né? Que não é... Ela não foi escrita para a igreja ocidental do século XXI. Daí, quando eu vi, né, Israel sendo atacado, né, os tanques retrocedendo, a 6ª janela, eu vejo uma detonação de uma ogiva nuclear, né, ou algo como isso. E essa ogiva ela é detonada na Ásia ou a partir da Ásia. Como eu estou vendo assim, o mundo do alto e não estou vendo os limites, né, territoriais de cada nação, ainda que eu conheça um pouco da geografia ali do Oriente Médio e da Ásia, eu não consegui definir ao certo de onde explode, de onde parte aquela ogiva. Me parece China, mas haveria possibilidade de ser Índia também, né? Ali naquela região eu vejo assim, uma detonação de uma ogiva nuclear. E eu estou no céu. Eu não estou na Terra, eu estou vendo de um ponto de vista de segurança, não estou correndo risco com aquilo. Mas quando eu vejo aquela detonação que forma uma nuvem branca, né, imediatamente forma uma nuvem branca, aí eu falo assim, Senhor, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. E quando eu falo assim, vai acabar com tudo, eu vejo um brilho que ele vem do céu, né, ao contrário de um cogumelo nuclear. Né? O cogumelo nuclear, a bomba explode embaixo, então há uma coluna de fogo que sobe e forma um cogumelo. Né? Então faz assim. E a luz que eu vi, ela fez ao contrário. Do céu para a terra. Ela vem do céu para a terra, ela vem assim, ela vem canalizada e ela vai... E se espalha. Então, quando aquela nuvem branca se forma, né, daquela explosão da ogiva nuclear, eu vejo a glória de Jesus. Eu não vi o Senhor Jesus, eu vi a glória dele. Mas era uma luz tão forte, tão brilhante, que ela vem do céu, e quando aquela luz ela choca com a nuvem branca do efeito daquela explosão, ela anula completamente, né, o efeito daquela explosão nuclear. Ela impede a destruição por meio daquela bomba. Então, assim, a glória de Jesus anulou completamente. Zacarias está falando a respeito disso e Apocalipse, né, também está falando a respeito do mesmo evento. Para isso acontecer, vai ter que haver uma guerra.
tem que haver um cenário de guerra para haver uma aliança. Da paz, né? Exatamente. Então, falso Cristo. Então, o que nós estamos vendo hoje? Provavelmente vai ser um chanceler, um líder sobre todos os líderes dos países. Porque a ele foi dado poder, né, sobre as línguas, povos, tribos, línguas e povos da terra, né? Lá em Apocalipse 13, ele recebe autoridade e poder sobre cada povo, sobre cada tribo. Isso também, né, Sordinho, bom lembrar, no viés espiritual também, porque provavelmente quando você vê um pouco do que Helena Blavatsky, todo esse pessoal do New Age, da Nova Era, estuda, eles falam que vai ter um cara que vai se chamar Maitreya, o avatar de síntese, né? E ele vai ser tudo para todos, né? Ele vai ser o Buda para o budista, ele vai ser o Pro hinduísmo, Jesus para o cristão, ele vai ser o Mahdi pro Islã, o Mashiach para o judeu. O Mashiach pro judeu. Né? Então, ele vai precisar se enquadrar em muitas coisas. Não é tão fácil assim ser o anticristo, né? Não estou falando dos anticristos, mas do principal, né? E vai precisar ter um engano. O engano vai ter que ser muito grande, né? E é simplesmente alguém trazer, né, uma falsa paz. É simplesmente alguém... se uma pessoa trouxer, depois de um caos, uma falsa paz, todos vão olhar para ele da maneira que queriam ver. Porque assim, primeiro vem as primeiras contrações, princípio das dores. Depois das primeiras contrações, daí vem realmente as dores de parto. E as dores de parto é assim, você não sabe o dia que vai chegar. Então você não sabe o dia e a hora. Mas a estação, o tempo, né? A mulher grávida... Primeiro, para saber, né, que vão chegar aquele período de dores, ela tem que saber que está grávida. E ela não está no primeiro, segundo, terceiro mês. Ela está no último mês. Né? Quando vem as dores do parto? Vem no final da gestação. Então, nós temos que entender as estações. Nós temos que discernir os tempos. O dia e a hora não vamos saber. Assim como as dores de parto. Porque quando Jesus fala a respeito desse assunto, quando Paulo fala a respeito desse assunto, lá para aquele povo, para aquela cultura, eles não podiam marcar hoje uma mulher que está grávida, ela pode marcar o dia do parto, do nascimento do neném. O médico vai lá e marca, nós vamos fazer cirurgia, vamos fazer o parto tal dia. Naquele tempo, não. Então, ela não sabia o dia que o bebê ia nascer e não sabia a hora que o bebê ia nascer. Mas sabia que estava chegando o tempo. Né? No tempo certo ele vai nascer, mas pode ser qualquer dia, pode ser qualquer hora. Então, nós estamos vendo assim, algo pode acontecer repentinamente. Paulo fala a respeito disso. Um piscar de olhos, né, nós seremos levados. Fala a respeito do nosso encontro com o Senhor nos céus, que é o arrebatamento, quer dizer assim, arrancado, né, à força e repentinamente. Raptado. É um rapto, é arrancado. Né? Vem e arranca, leva assim de uma vez. Um é deixado, outro estão trabalhando. Né? Um vai e outro fica, estão deitados na cama, um vai e outro fica. Então, é algo assim que você não sabe o momento que vai acontecer. Mas os sinais e os cenários que preparam para esses eventos proféticos dos últimos dias, os principais eventos, esses foram comunicados na palavra. Todos os sinais, isso é muito importante, e a Bíblia, não só Jesus no sermão profético, mas a Bíblia no Novo Testamento e no Antigo Testamento falam a respeito dos sinais desse tempo. E falam a respeito de profecias que iam que cumprir. Uma delas, a chegada do Messias, né? A volta de Jesus. Então, quais são os sinais que preparam isso? E qual é o cenário, o ambiente? Por exemplo, não podia haver volta de Jesus enquanto não existisse Israel. Porque ele volta em Israel, ele vai pisar no Monte das Oliveiras quando? Quando Jesus ele vem lá em Apocalipse 19, é o mesmo relato de Zacarias 14. Né? João está contando a volta de Jesus de uma visão celestial. Zacarias está contando da volta de Jesus de uma visão da terra. Mas é o mesmo evento. Então, o que está acontecendo? Uma guerra. Jesus ele vem para uma guerra, porque ali em Apocalipse 16, as nações se reuniram, estão para invadir, para tomar Jerusalém. Lá em Zacarias está falando assim, as nações vão ser reunidas para tomar Jerusalém. Então, interrompe ali, as nações estão ali. Depois, quando você chega em Apocalipse 19, fala que quando Jesus ele volta montado no cavalo branco, né, as nações estão congregadas para guerrear contra o Senhor. Na verdade, a guerra é contra Jerusalém. Mas a guerra contra Jerusalém é contra Jesus.
Quando assim, não tem Estados Unidos, não tem ninguém que possa salvar Israel, as forças de defesa de Israel já caíram, né? Não tem possibilidade de autodefesa, não tem uma ajuda externa. O único que pode salvar Israel é o Senhor. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.